Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, Karim Feres, com a Daniela Feres. Não é coincidência, estamos aqui apresentando Tudo é Possível Consciência com pessoas com um grauzinho um pouquinho maior, sabe? Mais perto lá do homem, do Todo-Poderoso. Agora, antes de apresentar a pessoa de hoje, eu vou falar para você verificar se você está inscrito no canal. Nossa plataforma principal é no YouTube. Então, se você abrir ali e tiver escrito inscrever-se, porque você não está inscrito ainda, vai com o seu dedinho ali, pim! Aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está efetivamente inscrito. E se você quiser ativar o sininho, ele vai te avisar a cada episódio que subir, né, Dani? Sim, exatamente. Faça comentários, compartilhe, passe para frente esse material para ajudar mais pessoas. E por falar em ajudar mais pessoas, vamos apresentar a pessoa de hoje, que é uma pessoa que ajuda muita gente, eu sei. E ela tem umas coisas, umas dicas formidáveis que eu já quero saber de antemão. Seja bem-vinda, Grazi Bianchini. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo gostoso, né? Cheio de consciência. Exatamente. Obrigada. A gente que agradece a sua presença, a sua disponibilidade, porque a gente sabe que todo mundo está correndo atrás, né? E eu sei que no seu caso você dá palestra, dá treinamento, monta cursos. E eu queria saber, antes de mais nada, como que você chegou nesse caminho, Grazi? Eu sei que você é formada em administração de empresas. Isso. Antes, um pouquinho, Grazi, antes de você começar a falar, eu queria agradecer a sua presença. Verdade. E eu queria honrar toda a sua ancestralidade, né, que te trouxeram até aqui, que abriram as portas e que estão junto aqui, né? E agradecer também a presença da tua hierarquia espiritual aqui conosco hoje. Muito obrigada e honra de vocês também. Verdade, Muito obrigada. É uma coisa que a gente não pode esquecer, né? De sempre agradecer aos nossos antepassados, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui nesse momento. Exatamente. Então, a minha primeira formação foi administração de empresas, mas em paralelo a toda a minha área mais corporativa, eu sempre me interessei muito por terapias. E fui buscar o processo terapêutico justamente por conta das minhas dificuldades emocionais, conflitos familiares que tinha de monte, problemas de todos os tipos. Então, eu fui buscar nos processos terapêuticos e encontrei um caminho da minha cura. E em paralelo, né, quando a gente vai se curando, quando a gente vai percebendo as nossas dificuldades, é muito comum a gente ser solicitado pelos outros para realizar algum procedimento, dar alguma informação, alguma dica, alguma coisa. E aí começou a minha carreira como terapeuta. 8 anos só trabalhando de forma voluntária, sem pretensão nenhuma de estar nessa área como profissional, que eu tinha minha carreira, né? Tinha o meu desenvolvimento em outra área, mas a gente se coloca no movimento da vida, né? E quando a gente faz isso, a vida chega e nos coloca no rumo certo. E para mim foi exatamente isso, o rumo certo, né? Entrar nessa área terapêutica, para mim, completou muita coisa do qual eu vinha buscando. Que legal. Então quer dizer que você ficou trabalhando como administradora e fazendo voluntariamente. Sim. E o que você fazia voluntariamente? O que você começou? Como você começou? Eu comecei com o Reiki e com terapias muito diferenciadas, porque toda a minha formação terapêutica, ela teve muito a questão espiritual também. Então, eu trabalhava com terapias de vidas passadas, em processos bem profundos, né? Onde a gente conseguia trabalhar muita coisa ali em relação aos problemas que a pessoa nos trazia, dificuldades emocionais, doenças físicas e mentais. Então, foi todo um desenvolvimento nessa área, além das outras abordagens, né? Que eu utilizava muito o Reiki, mas também outras terapêuticas com cristais, com aromas, enfim. Tudo para complementar e dar esse momento de paz para as pessoas, né? Que a gente tanto busca quando está enfrentando um problema grave, né? Uhum. A gente tem esse programa, quer dizer, eu montei esse podcast porque eu sou um curioso por natureza. Você já falou algumas coisas aí que me deixou muito curioso, mas eu queria falar sobre a sua, se é que eu posso perguntar. Você falou, eu comecei isso para curar as minhas feridas. Podemos saber, podemos aprofundar isso? O que foi, como você conseguiu, como você foi entrando
Para depois você se sentir bem e falar, bom, legal, isso me ajudou, eu vou ajudar outras pessoas. Sim, pode sim, com certeza. Sabe aquele vazio profundo que a gente não encontra um preenchimento, não encontra um lugar? Eu busquei desde muito nova, assim, qual era o meu lugar no mundo, o que que eu precisava fazer, aonde que eu ia me encontrar, realizar os meus sonhos, realizar meus objetivos. E só que nada me preenchia, nada, nenhum lugar era o suficiente para mim. Então eu me sentia muito perdida nessa dinâmica, por mais que eu fosse sempre muito focada e determinada, me sentia muito perdida emocionalmente, né? Então eu fui buscar nesse sentido, mas também a minha família estava enfrentando graves problemas, né? Teve um irmão meu que ele fez uso de drogas, e aí foi uma fase muito difícil. No mesmo momento, os meus pais se separaram. Da primeira vez que eles se separaram, né? Depois eles acabaram voltando e agora se separaram realmente. Mas naquela época era tudo muito, muito tumultuado na minha família. Era uma desestrutura, dores assim. Minha irmã teve uma gestação gemelar, acabou perdendo. Então foi uma época de muito sofrimento e que ninguém sabia o que estava acontecendo, porque aconteceu tudo junto, né? Então era como se a família desmoronasse. E aí, nesse momento, eu me vi. Eu tinha uma empresa junto com a minha mãe. Eu me vi completamente desestruturada emocionalmente e tendo que ser, na minha cabeça, um pilar para a família. Eu me colocava nessa posição porque eu via muita coisa acontecendo e ninguém dando conta. Ninguém estava estruturado emocionalmente para dar conta daquilo. E você é a filha mais velha? Não, eu sou a do Não é. meio, mas era a única que estava a mais velha que estava em casa com a minha mãe e com os meus 2 irmãos mais novos. E aí eu me vi nessa obrigação de assumir as coisas da família, e nessa fase foi muito difícil, porque aí eu comecei a adoecer fisicamente, já estava adoecida emocionalmente, né? Mas fisicamente a minha saúde ficou muito fragilizada. Eu tinha crises alérgicas que não passavam nunca, que era muito difícil. Tinha doenças assim, tipo gota, que é uma doença de idoso, né? Tudo porque eu estava numa posição e carregando, me colocando um fardo muito grande. Então, essa época da minha vida, ela foi muito desafiadora, mas também me proporcionou grandíssimos aprendizados. Eu vejo que nesse momento eu consegui, por mais que as coisas estivessem difíceis, eu passei a buscar, né? E aí eu incansavelmente eu busquei auxílio de forma espiritual primeiro para conseguir me fortalecer e depois conhecimento, né? O que que eu faço com toda essa dor? Como que eu saio disso? Como eu me desenrolo desse emaranhado todo, né? E aí, muitas terapêuticas me auxiliaram nesse processo. Porque a dor, ela pode ser uma porta de entrada para um grande processo de transformação, né? E foi. Foi realmente assim. Eu acho que tudo que eu passei, todas as dores que eu senti, e nessa mesma época também, um pouco depois, né, que foi o estupim, assim, aquela última gota que falta para transbordar, eu me acidentei de carro também. E aí eu trinquei uma costela e tive que passar 3 meses na cama, assim, não podendo me mexer, fazer muita coisa. E eu tava com uma vida super agitada, né? Tentando dar conta de tudo. Aí nessa época o meu pai já tinha voltado para casa de novo, já tinha aliviado um pouco o peso, mas ali nesse momento desses 3 meses foi o ponto de virada para mim, porque aí eu não tinha o que fazer. Ou eu mergulho e encontro formas de sair dessa situação e encontro um caminho mais leve para mim, ou senão eu não vou sobreviver muito tempo, porque a sensação que eu tinha era essa, que eu não iria sobreviver muito tempo. Então foram meses e na verdade foram alguns anos ali, né? Mas esses 3 meses mais difíceis aí que eu tive que ficar em casa, foi profundamente transformador. E eu agradeço esse momento assim. Que coisa.
por tudo, assim, sabe? Eu acho que tudo foi muito necessário. E aí você falou na sua fala anterior também, você falou, a gente começou a atender as pessoas. Como foi esse atendimento? Para onde você foi? Que Isso. pessoas? O que você usou? O que você usava? Ou que caiu a ficha quando você estava nesse momento, que você usava posteriormente? Sim. Aí, nesse momento, eu comecei a buscar ajuda espiritual, porque eu me sentia com uma sensibilidade muito grande de questões espirituais, né? Uma sensibilidade, assim, que eu até então não sabia que eu tinha, e isso começou a despertar de uma forma muito forte. Então, eu busquei ajuda espiritual num centro espírita. Né? Fui fazer cursos de mediunidade, fui fazer cursos de vários cursos que tinham lá no centro, comecei a frequentar e a me desenvolver nesse aspecto, comecei a ler muito sobre, né? Assistir muita palestra, e isso começou a me ensinar a lidar com todas essas sensações que eu estava tendo. Né? Então, isso foi o primeiro passo. Primeiro, eu aprendi. E aí, aos poucos, o pessoal foi me convidando. Ah, você não quer trabalhar numa sala terapêutica? Né? Aí eu fui fazendo cursos de terapia só para poder ser voluntária nessa parte, né? Não era com questão profissional, né? Nunca imaginava, né? E aí, fui me desenvolvendo, fazendo várias formações, e assim foi por 8 anos. E à medida que você fazia essas formações, você também se trabalhava, né? Muito, Porque o seu demais. intuito é levar lá para esse trabalho voluntário, mas você também estava se, né, transformando. Então, mas o trabalho voluntário, para mim, ele era meu também. Sim. A partir do momento que eu estava diante de um problema de uma pessoa, eu me via naqueles problemas. E uma coisa que eu tenho muito forte desde o começo, que agora já são 15 anos na área terapêutica, é que toda cura que passa através de mim, ela me toca também. Sim. Ela chega no outro, mas ela me toca também. E ali eu fui sendo trabalhada, ali eu fui encontrando alternativas para superar as minhas próprias limitações, as minhas próprias dores. Sim. Né? Sim, é sensacional isso, né? É. Quando a gente olha a partir desse lugar, né? E hoje eu achei muito bonito que a gente perguntou a sua missão de vida. Você Olha, lembra que você respondeu? eu não lembro mais, Não. mas Qual eu é a vou sua missão de tentar vida? responder Isso. da forma como eu vejo, que é sempre a minha missão de vida é a minha própria autocura. Primeiro Sensacional. lugar, isso, sabe? É isso. Eu entendi que o meu lugar, ele não é de responsabilidade com o outro, Sim. ele é, em primeiro lugar, responsabilidade comigo mesmo. Né? Então, a minha missão de vida é eu encontrar caminhos de solução para mim, para o meu processo, para as minhas limitações, para aquilo que eu ainda tenho faltas, necessidade de desenvolver, aquilo que não está curado em mim. E se pelo caminho eu encontro alguém que esteja disposto a trilhar o caminho comigo, então vamos junto, né? Sim. Tenho ferramentas nesse processo da minha busca pessoal, encontrei ferramentas incríveis que nos colocam assim diante de possibilidades reais de cura. Né? Eu vi isso acontecer com a minha família, graças a Deus, hoje está tudo muito diferente. É mesmo. Muito, muito, muito. Nem Que se lindo, compara, né? assim. E você fez alguma coisa? Você fez para você? Como é que foi? Ou você os levou? Você aplicou neles? Como é que foi essa? Assim, ó, quando eu conheci constelação familiar, para mim foi um momento muito interessante, porque aquilo me sacudiu de um jeito que eu disse assim, tudo que eu sei até hoje sobre família caiu por terra. Não é assim que a gente se relaciona, não é dessa forma frágil que eu estava construindo as minhas relações, que as relações podem crescer e se desenvolver. E aí esse conteúdo da constelação familiar me abriu portas para compreender o que eu poderia mudar na minha dinâmica familiar que
iria me beneficiar, mas também iria beneficiar a minha família, porque uma coisa é compartilhada com a outra. A partir do momento que a gente vai se colocando no nosso lugar, vai ficando mais centrado nessas ordens sistêmicas, então a nossa família começa a sentir o efeito disso. Então, no começo, é claro que a gente se empolga e diz para todo mundo: você tem que constelar, você tem que conhecer isso, você tem que conhecer aquilo. Mas depois eu fui entendendo que cada um também tem o seu processo, né? E nessa dinâmica, principalmente com meu irmão, que estava passando por um período muito difícil, eu fiz ativamente algumas coisas, sim, né? Como irmã mais velha dele, isso me dava uma possibilidade de mover algumas coisas, né? De interferir em alguns pontos para que ele conseguisse encontrar o lugar dele também, né? Então, eu lembro que um dia eu cheguei na casa dos meus pais e ele estava virado, né? Tava dormindo ainda e tal. E aí eu sentei do lado dele e eu disse assim: é a última vez que eu faço qualquer interferência para você. É a última vez. Mas essa última vez eu vou te conduzir. Eu vou fazer você fazer o movimento. E aqui, nesse momento agora, não tem você querer. Você vai fazer. Embora eu sabia que ele queria. Dava para sentir que ele estava pedindo, implorando ajuda. Mas não sabia como, né? E aí eu fiz um movimento dele em direção ao pai e à mãe. Que foi um movimento, eu acho que é o mais bonito que eu já fiz na minha vida. E esse momento que ele foi fazer essa conexão junto ao pai e à mãe que estavam lá presente, foi muito, muito, muito profundo. E aquilo eu sinto que foi libertador, que preencheu algo nele que ele não sabia que precisava ser preenchido, né? Então, o meu irmão tinha o pai e a mãe perto. Embora os meus pais tinham um conflito muito grande, né, no casamento, que acabava afetando a nossa dinâmica. E eu sabendo disso e podendo proporcionar isso a ele, foi aí um ponto de virada para ele, sabe? Ali, a partir dali, eu senti que ele se fortaleceu. Ele teve algumas recaídas ainda, mas que depois a gente conseguiu, através de um processo de elevação de frequência com a CAF, ele abandonou completamente. Hoje tá outra pessoa, maravilhoso, com uma família linda. Que lindo. E prosperando muito, muito feliz, muito saudável, graças a Deus, tudo certo. Então vamos aproveitar e falar da ferramenta, Sim. né, que você Que desenvolveu. A gente pode dizer que você canalizou essa ferramenta? Olha, eu acho que sim, tá? Mas a minha busca por conhecimento, ela sempre foi muito ávida, assim, muito, muito forte, sabe? Então, eu fui atrás de buscar, assim, bagagem. Eu preciso entender o que é isso. Por mais que as ferramentas que eu utilize, elas vieram muito de forma intuitiva, né? Canalizadas, mas eu fui buscar o porquê que aquilo se desenvolve daquela forma. Então, eu fui buscando conhecimento e depois eu fui conseguindo a explicação do porquê que agia daquele jeito, né? Então, foi uma coisa em paralelo com a outra, mas sim, foi um presente aí de Deus. Você buscou essa ferramenta e essa ferramenta te encontrou. Pode ser assim? Eu fui buscando, sabe por quê? Porque eu já estava há muitos anos com processos terapêuticos e sentia, assim, que algumas coisas ainda eu não conseguia aprofundar, chegar na raiz, na causa, né? E aí eu disse assim, eu preciso saber em que nível eu estou. Aonde que eu estou nessa jornada de autoconhecimento? Aonde que eu estou nesse movimento de curar as minhas feridas, curar as minhas dores? Aonde que eu estou? Que estágio é esse? Porque com a constelação familiar, você trabalha aquilo que vem, mas você não tem um processo, né? Enfim, você trabalha de uma forma muito pontual. E aí eu queria algo que me trouxesse essa compreensão de que estágio
e que também fosse uma ferramenta que me trouxesse muita consciência. E assim eu fui desenvolvendo o meu conhecimento, até que eu fui fazendo algumas tentativas, né, testes e tal, e algumas coisas deram muito errado. Então, nessa fase de experimentar, ver o que funciona, o que não funciona. Faz parte, né? Faz Não parte. descobre coisas boas quem não descobre nada, né? Exatamente. Diria já Thomas Edison, que tentou 1000 vezes. Exato. E aí eu tinha meu grupo de alunas, que eu agradeço muito as minhas alunas que estão comigo há muitos anos já, que são alunos que começaram a fazer formações comigo e até hoje estão aí, junto nessa caminhada. E eu tinha elas, né, com muita confiança no meu trabalho, eu dizia, ó, vou testar. Vocês topam ser cobaias? Ah, a gente topa. Então tá, marquei na minha casa mesmo, eu disse, vamos deixar esse campo bem concentrado aqui. Chamei minha irmã também, que era super minha parceira, que foi minha sócia durante muitos anos. Foi sua sócia nesse empreendimento? Como de terapia, na parte de cursos, principalmente. Tá. Ela me ajudava. E aí fizemos vários testes ali, alguns não deu bom, mas quando chegamos aí numa conversa com a minha irmã, o que eu percebia? Que a gente precisava ter uma ancoragem de uma informação, né? Pra gente conseguir, porque a ideia era, eu queria alcançar um arquétipo, por exemplo, eu queria alcançar um perfil de uma energia de um arquétipo. Mas não dava, era muito distante, e aquilo fazia a pessoa se sentir mal quando colocava o arquétipo no campo. E tudo utilizando o campo da constelação, né? Então era uma experiência e através das sensações. E aí chegamos um dia numa conversa com a minha irmã, ela disse assim, por que você não coloca a escala de Hawkins? Eu disse, olha, vamos tentar. Aí tentamos, coloquei a escala no campo. E nessa dinâmica de colocar a escala no campo, eu lembro da primeira aluna que fez esse processo. Quando ela chegou na frequência que ela estava presa, que aí eu identifiquei que era possível a gente encontrar em qual frequência a gente está preso, ali veio as imagens que mantinha ela naquela frequência. Ela começou a acessar instantaneamente a partir do encontro dessa frequência. Aí eu, como consteladora, disse, bom, então vamos constelar essa imagem para que isso se libere, né? E você possa avançar e subir na escala, né? Aí assim nós fizemos. Ô, Grazi, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa o que é a escala de Hawkins, né? Para as pessoas saberem o que é. Tá. Hawkins, ele é um cientista americano que ele decodificou, ele fez uma escala que ele conecta os níveis emocionais, os níveis de consciência e a visão que a pessoa tem da vida, a visão que ela tem de Deus, por exemplo, e o processo de vida que ela está vivenciando. E ele montou, ele era um psicanalista, né? Montou essa escala da forma que cada nível emocional conecta a pessoa a um processo de vida, a forma como ela consegue ver a vida, a forma como ela consegue se relacionar. Então, é muito fácil, ele mapeou tudo e é fantástico o estudo dele, porque é muito fácil a gente identificar. Até nos livros ele fala que a maioria das pessoas fica preso num nível de frequência a vida inteira. Não consegue sair daquilo. Por quê? Porque não consegue chegar na âncora. Porque nem sempre está relacionado a ela somente. Isso pode estar relacionado ao sistema familiar dela e ela está repetindo esse padrão e fica presa nessa âncora, né? Exatamente. O que eu percebi, tá? Daí eu comecei a fazer muitos testes, muitos mesmo, e agora, hoje em dia, já trabalho com essa ferramenta há muitos anos já também. O que eu percebi? Que nas frequências mais baixas, lá abaixo de 75, que é 75, 50, 30 e 20, nessas frequências mais baixas da escala, estão conectadas a imagens, a memórias
de emaranhamentos sistêmicos, normalmente, tá? Então, a pessoa está vinculada à dor de alguém, não é nem às vezes o que ela passou, tá? Depende do caso, tá? Tem alguns casos que até a própria pessoa que vivenciou aquela dor, mas muitos é emaranhamentos. Dá um exemplo: raiva, medo, tristeza. Essas frequências, o nível mais baixo é da vergonha. É onde a pessoa sofreu uma humilhação. Por exemplo, eu tô fazendo a CAF com uma pessoa que é de Portugal, que me veio à mente agora. E essa pessoa teve na sua ancestralidade um sofrimento muito grande de guerra, de muita miséria. E ela estava nessa frequência conectada a uma imagem da avó que passou por essa miséria, né? Então tem esse tipo de conexão, que a pessoa fica lá numa frequência baixíssima, alimentada por uma imagem inconsciente que faz ela ter esse tipo de postura na vida, né? E é muito comum isso acontecer, tá? Eu já fiz a CAF de alguns terapeutas, por exemplo, que estavam em 20 também. Por quê? Porque até agora não trabalharam a imagem a nível emocional. A emoção não foi resolvida, né? O sistêmico, às vezes, é resolvido, mas a emoção que ela está vinculada não foi ainda. Né? E aí que foi um caso que um terapeuta que sofreu um abuso na infância e estava lá na humilhação, na vergonha, frequência de 20. A emoção ainda estava atuando nele de forma negativa. E um ponto interessante é como que eu trabalho essas imagens? Como que eu libero isso? Na verdade, todo o nosso movimento, ele precisa ser de inclusão de tudo. É como se eu tivesse que me apropriar de tudo isso que eu passei, tudo isso que existiu, que foi difícil, mas que isso, dali, a partir do momento que eu me aproprio dessa imagem, isso me gera uma força. E aí eu consigo sair e ir para um outro nível. Porque o movimento que a gente faz é de negar isso inconscientemente, né? Ah, eu não quero mexer nisso, que isso dói, então deixa eu deixar para lá. E nisso que a gente acaba potencializando essa questão. É isso? E às vezes isso é assim, isso não teve tanto problema, não. É verdade, né? Tá? Minimizar o que realmente está te incomodando um monte, você minimiza. Os traumas emocionais, normalmente a gente lida com eles dessa forma, tá? A gente diz assim, não foi tão difícil, não. Eu superei. E vai ver, ainda tem dor. E vai ver, ainda tá aquela imagem aflorada no inconsciente, trazendo uma movimentação difícil para a vida da pessoa. Né? Então, são feridas emocionais que a gente vai olhando através desse processo com a CAF, né? Com a constelação de alta frequência. A gente vai entendendo quais são os nossos traumas, o que faz a gente se diminuir, né? Diante dessa força divina que a gente tem, né? O que faz a gente apagar a nossa luz divina. E aos poucos a gente vai dando um significado diferente para isso, vai conseguindo fazer liberações e aí vai ficando melhor. Mas você consegue fazer uma sessão de 1 hora? A pessoa fala tudo? Porque às vezes a pessoa não tem consciência também, não é? Não. Quando é de antepassado, por exemplo, a pessoa não tem consciência. E aí? A pessoa não precisa falar nada, não porque a gente não sabe. Na CAF, na constelação de alta frequência, a gente não tem um tema. Então, a pessoa vai chegar, ela não precisa dizer qual é o problema dela. Ela só chega. Só chega. Porque o tema, a questão raiz, aquilo que está aprisionando ela numa frequência baixa, vai ser exposto pelo campo no momento do procedimento. Que é sensacional, né? Genial. Porque é incrível, porque o campo está todo potencializando que isso se manifeste, né? E para o amor voltar para a ordem, né? Exatamente. Sensacional. E o que eu identifico? Que a frequência, ela nada mais é do que um estímulo, né? A frequência que a gente coloca no campo, ela é um estímulo para deixar aquela imagem vir à tona.
porque aquela imagem, ela está naquela frequência. Então, a partir do momento que você pisa na frequência, que você começa a sentir as reverberações da imagem, e aí vem dor, vem emoção, vem muita coisa, vem coisas muito fortes. Ou não, ou vem coisas bem sutis. Mas aí o procedimento eu sempre incluo representantes, né? Com pessoas mesmo, que vão nos ajudar a decodificar essa imagem. E aí que a gente consegue montar o quebra-cabeça. A E partir saber do que as pessoas trazem como sensações, é isso? Isso, e a própria intuição do constelador também, né? Que o constelador vai conseguindo decodificar isso. É uma constelação ao quadrado? Porque você tá me falando, eu tô visualizando a constelação. É uma constelação onde a gente coloca a questão vou identificar em qual frequência que eu estou. Aonde eu tô presa? Né? Né? A questão é essa. Aí a gente identifica esse lugar que a gente está preso e a constelação ela se dá só para essa imagem, não se expande. É algo muito concentrado em um único ponto. E é pontual, né? É a imagem do Do trauma. trauma. É aquilo dali que é trabalhado. Porque muitas vezes um trauma, existe um trauma raiz e a partir daquele trauma tem vários outros, né? E eu acho que nesse da CAF vai no trauma raiz, né? Vai no trauma raiz. E a CAF ela tem uma continuidade que é para trabalhar essas imagens mais sutis, né? Que são as ramificações do Do trauma. que aí a pessoa pode ir fazendo em casa esse estímulo e aí e com o mesmo efeito, né? Inclusive no meu livro eu ensino como fazer isso para trabalhar as imagens mais sutis, pelo menos a pessoa consegue fazer sozinho. Nossa, sensacional. Sensacional. Há quantos anos você desenvolveu essa... 2021 foi quando eu comecei e fiz os testes, mas já em 2021 mesmo a gente já começou a aplicação e de lá para cá, acho que 90% do meu trabalho é CAF. Que legal, que legal. Porque a diferença é que a constelação familiar, você trabalha o sistêmico, a sua relação com o outro, né? E como você tá nessas ordens dos sistemas do qual você faz parte, né? A CAF é trabalhar suas imagens traumáticas, é relação você com você mesmo, né? Então, e praticamente tudo a gente tem o nosso olhar para nós mesmos, limitando nosso crescimento, né? E é a base de tudo na vida, né? Porque se a gente tá bem com a gente mesmo, isso vai refletir nas relações também. Vai. Obviamente, Muito, né? muito. E em tudo que a gente faz na vida, né? É o ponto de saída, é a gente estar bem com a gente mesmo, né? Exato. Eu tenho uma cliente daqui de São Paulo mesmo, que a gente fez a CAF dela e ela veio primeiro com a questão, ela disse assim, eu acho que tem que ser uma constelação familiar, porque eu tô me desentendendo muito com meu marido, eu acho que era noivo na época. A gente tá brigando, de repente vem uma raiva que eu não sei de onde e eu acabo explodindo com ele. Daí eu disse, olha, não sei se é constelação familiar, mas a gente pode colocar no campo, né? E ver o que o campo direciona. Vai se apresentar. Aí colocamos como sendo constelação, né, familiar, onde tinha um representante para ele e um representante para ela. Na dinâmica, ela se voltou toda para dentro. Ela estava toda olhando para suas próprias imagens. Não era nada em relação a ele, né? Daí eu disse, a gente vai parar por aqui, a constelação familiar, porque esse não vai ser o caminho. Vamos fazer uma CAF para trabalhar essas tuas imagens que estão afetando na forma como você se relaciona com ele. E aí nós fizemos a CAF e ela estava na raiva, na frequência da raiva. Uma raiva em relação à mãe, alguma coisa nesse sentido. E aí nós trabalhamos ali e pouco tempo depois ela veio e disse, Grazi, acalmou de um jeito que tá muito diferente. E tanto é que depois o marido dela veio fazer CAF, aí o marido indicou para a irmã, para a mãe, e já veio a família inteira fazer. Que legal, que legal. E é assim, né? Porque um vai se libertando, né? Vai vendo os efeitos, as pessoas vão sentindo e gera uma consequência natural. A gente perguntou também a prática que você adota para a sua evolução pessoal. É também
É mais ou menos isso que você falou? Depois que eu descobri o estímulo das frequências, eu não utilizo outra coisa. É claro que eu busco muito conhecimento, continuo na minha busca sempre, mas eu vejo que ali eu tenho uma ferramenta que eu uso para tudo, tudo mesmo, assim. E eu ensino lá para os meus alunos, para os cursos que eu tenho, né? Que tem alguns que são de autodesenvolvimento, outros que são formações mesmo. E aí eu ensino para eles, eu digo assim, vocês têm que colocar isso no campo. Toda a angústia, toda a limitação, você coloca em qual frequência está essa limitação, né? Que o campo vai te mostrar que imagem tem ali causando essa limitação. Então, toda vez que eu tenho alguma perturbação, enfim, eu coloco isso e me exponho às frequências para identificar que imagem é essa. Porque a gente não consegue sozinhos, sem um estímulo, acessar as imagens que estão causando aquela limitação, aquele sofrimento. E através de um estímulo, a gente consegue. Porque muitas vezes são mensagens inconscientes e muito bem protegidas, né? Porque a gente, para não entrar nessa dor, a gente protege, né? Exatamente. Então não tem como desbravar isso, porque está muito escondido lá. Então o campo ele revela e daí você consegue de uma forma mais direcionada, né? Fazer essa dissolução. Exatamente. Às vezes a gente sobe na frequência e não consegue identificar exatamente que imagem que é, mas vem as sensações, Sim. sabe? E no liberar as sensações já causa um efeito de liberação. Sim. Sabe? Isso já gera um efeito. Então, aquilo, às vezes, assim, eu demoro uns 3 ou 4 exercícios me expondo à frequência para identificar qual é a imagem que está por trás. Mas se eu consigo, né, fazendo e percebendo, me expondo àquela informação, uma hora a imagem chega. Sim. Aí você faz sozinha isso aí? Esse daqui, agora eu faço sozinha, mas às vezes eu chamo as minhas alunas, né, para me fazer o procedimento. Eu já fiz muitos procedimentos com as minhas alunas mesmo, que elas se formaram nessa eu abri a primeira formação para ter as pessoas para me ajudar nesse processo, né? Ótimo. Então, eu tenho um grupo de alunas que já estão bem habilitadas, competentíssimas nessa área, que a gente consegue trabalhar com bastante profundidade, e aí elas conduzem os meus processos. Legal demais. Ô, Gra, e uma coisa que me veio agora, intuitivamente, é o seguinte, os terapeutas, né? Mas eu falo os terapeutas porque tô nesse meio, assim, e a gente fica numa busca de subir essa frequência, de se trabalhar, de melhorar, e volta e meia a gente volta para aquele lugar de dor. Né? E daí você faz todo um trabalho de subir de novo e volta para aquele lugar. E isso cansa muito, desgasta muito também. Né? E de repente é algum padrão desse que está preso lá. E você não consegue fazer a virada porque isso está ali te bloqueando. E você parte para mais uma formação, mais um caminho para desbloquear. E eu acho que esse é o caminho de muitos terapeutas, né? Exatamente. É que eu senti exatamente isso. Parecia que tinha uma âncora ali, que não me deixava avançar de uma forma consistente, né? E a partir do momento que a gente vai trabalhando essas imagens âncoras, vai ficando muito mais leve. A vida vai ficando muito diferente, muito mesmo. Vai se ressignificando, né? Vai. Limpa de uma vez por todas. Limpa. Aquelas imagens ali que você trabalhou, aquilo se entra no estado de paz para você. É claro que a gente tem muitas questões, muitas imagens. A gente é uma biblioteca de informação, assim, com muita coisa, né? Então, mas o que eu percebo? A vida, ela vai te colocando diante daquilo que você está pronto para trabalhar e liberar. Então, a gente vai fazendo os procedimentos de acordo com o que a vida vai mostrando para gente. Nesse momento, o que apareceu é isso, vamos lidar com isso. É claro que, a partir do momento que você passa das frequências ali de 200 para cima, você não está mais apegado à dor e ao sofrimento. 200 para baixo, tudo é
um tormento, sabe? Sei. Tudo é muito Fardo. difícil, Pesado. tem um aprisionamento muito forte na dor. Então, a partir do momento que você consegue se desvincular da dor, nas frequências mais altas, não é que você não vai ter desafios, óbvio que você vai ter, porque estamos aí para olhar para cada uma dessas limitações, né? Mas você vai lidando com isso de uma forma muito diferente, muito mais consciente, muito mais sensata, muito mais equilibrada. E aproveitando que você falou, né? A gente perguntou de sincronicidade, você falou que foi a sua mudança de Florianópolis para São Paulo. Isso foi recente? Foi lá atrás? Fazem 2 anos. Ah, que agora há pouco. 2 Então- anos e meio. Então, tudo isso que você tá falando aqui foi lá. Tudo foi lá. É isso, Faz 2 essa- anos e meio que eu tô aqui. Ah, que legal. E como foi? Porque a gente perguntou, né? Você falou, a maior sincronicidade que eu já vivi. Assim, foi muito interessante esse processo, porque faziam 2 anos que eu estava em Florianópolis e eu sentia que lá não era mais o meu lugar, assim. Mas eu não tinha ideia para onde ir. Não sabia. Eu disse, bom, vou esperar. Quando a gente não sabe o que fazer, então não faz nada, né? Então, aí eu comecei a vir para São Paulo, que eu tinha pós-graduação aqui na Hellinger, de constelação familiar, e estava vindo uma vez por mês e tal. Quando chegou nos últimos módulos da pós, eu tive um problema na minha passagem. Me faltavam umas 2 ou 3 aulas para acabar a pós. Eu tive um problema na minha passagem e aí eu tive que voltar de ônibus. E aí, na saída de São Paulo, assim, que eu tava no ônibus vendo as ruas, vendo tudo, as pessoas, de repente me veio uma intuição, assim, é aqui. Eu só senti, assim, é aqui. Eu disse, olha, eu vou mudar pra cá. E foi muito assim. Eu achei que foi de repente, mas não foi, porque foi toda uma construção, né? Então, durante a pós, eu pude ir experimentando e reconhecendo algumas coisas. E isso foi me despertando um olhar diferente para São Paulo, que até então eu nunca imaginava também morar aqui, né? E aí, decidi. E de uma hora para outra já avisei minha família, disse, ó, vou para lá, vou fazer um teste, vamos ver como é que vai, mas o teste deu super certo e tô aí. Ah, que Que legal. maravilha, que legal, que legal. E hoje a Grazi tem um espaço incrível, pode falar do espaço aqui? Pode, Ela tem um por favor. espaço incrível de treinamentos, cursos, palestras. Inclusive, a gente já fez um trabalho lá e vamos fazer outro trabalho em outubro, que chama Espaço IAB, Isso. na Vila Mariana, né? É um espaço muito aconchegante, né? Muito gostoso. Agora a gente está com 2 salas. Então tem uma que comporta grupos aí até 50 pessoas, que fica bem confortável o evento, toda equipada, a sala. E outra salinha menor que cabe para grupos, comporta grupos de até 15 pessoas. Então, quem está em São Paulo e precisa de um local também pode falar com a gente. O que é? É uma sigla, IAB? IAB. O que você montou? É a junção de 2 sobrenomes. Ah, Daí ficou IAB. Que parece um nome de alguma, pois é, né? bíblico. Alguma coisa assim, né? Não. Tem uma força esse nome, Tem, né? mas eu senti mesmo que tem força e ficou. O nome fui eu que escolhi também. Eu disse, tem todo um sentido para mim. Por falar em nome e que você escolheu, a gente aqui, né? Tudo é possível. A gente tem esse podcast que é Tudo é Possível. Hoje é o Tudo é Possível Consciência. E o que eu queria saber, tudo sendo possível, a gente acredita que tudo é possível, o que te leva, o que mais te move nessa caminhada? Olha, eu sou uma buscadora, né? Então o que me move é esse fogo interno que eu acho que vem do meu Sagitário aí, né? O que me move a buscar tudo isso é muito para minha própria superação, como eu falei, mas também eu sinto o coração aquecer quando eu consigo ajudar alguém, sabe? Então, a gente contribuir com as pessoas, né? De poder cada um olhar para o seu processo, chegar nas suas dores mais profundas, muitas vezes, e a gente conseguir trazer uma libertação disso.
Isso é muito gratificante, assim, é algo que realmente eu sinto, assim, como se algo transbordasse, né? Então, até a minha marca ali da CAF, a minha marca pessoal, é um cálice que transborda, Ah, que porque bonito. eu sinto que é isso, sabe? Quando a gente chega num ponto que a gente consegue auxiliar alguém, e não importa como, né? Cada um no seu método, enfim, do seu jeito, pode estar auxiliando alguém, né? Isso faz a gente transbordar e essa energia ser compartilhada, as coisas crescerem e se nutrirem ainda mais. E por falar nisso, como você que é do Rio Grande do Sul, tá em Florianópolis, aí veio para São Paulo e abriu esse espaço, faz quanto tempo? Como é que foi essa história do espaço? Que é um espaço que eu sei que já está fazendo sucesso, assim, entre né, o pessoal que faz cursos, treinamentos. Tá muito legal lá mesmo. Tem vários eventos muito Muito legais. legais. O da Dani com certeza vai ser fantástico, porque o outro já foi, né? Foi lindo. Muito lindo, né? E o Nossa. próprio espaço tem uma egrégora, né? De autoconhecimento, Tem, de tem. transformação, né? Tem verdade. Todo mundo sente que quando É. chega lá, diz, nossa, é diferente. É diferente. É. E aquele jardinzinho parece que Então. aquele ainda, né, o que não presta ainda vai, sobe por ali, Sim, enfim. verdade. Mas conta. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a buscar espaços, né? Eu disse assim, eu preciso ter uma sala para mim. Logo que você chegou, você já começou Na essa primeira busca? semana. Caramba! Na primeira semana. E aí comecei a buscar, fazer alguns contatos, visitar alguns locais, mas nada fazia muito sentido. Aí eu deixei um pouco, né? Aí, nessa fase, eu estava num relacionamento e ele era corretor, é corretor, né? E ele que encontrou esse espaço para mim, porque eu dei Descreveu. o briefing para É. ele. Eu disse: olha, eu preciso de um espaço com jardim. Porque saí de Florianópolis, né? Eu preciso de uma natureza aqui perto, alguma coisa que me conecte, assim, sabe? Eu disse, eu preciso de um espaço com jardim. E aí ele encontrou esse espaço com jardim, daí nós fomos olhar e tal, e para mim fez muito sentido. Eu senti algo bem, bem forte, né? Porque lá em Florianópolis eu sempre tive espaço também, né? Então, a mesma sintonia, a mesma sincronicidade, assim, que eu sentia nos meus espaços lá, das coisas sendo facilitadas, né? A gente sabe quando encaixa e quando não encaixa, né? Sim. E ali encaixou, eu disse, é aqui. E aí eu comecei com a sala limpinha, não tinha só parede branca e piso branco, e o resto não tinha nada, nem luz. E aí a gente começou a montar e fizemos o espaço do jeito que eu queria, do jeito que eu pensei em cada pontinho lá, de uma forma que fosse bem acolhedora, que não fosse nada esotérico, porque Sim. apesar de eu ter minha jornada espiritual, eu também sou muito ligada à área empresarial, né? Então eu queria que algo fosse neutro, né? Para poder acolher todos os tipos de eventos e Sim. públicos. Sim, que é sensacional isso. Que legal. Bem, vamos fazer a troca do Vamos. Vamos presente. Então a lá. gente quer te presentear com esse café, que é um Olha. café puríssimo, é um café maravilhoso, chama 365 Coffee. 365 porque são 365 dias, né? E é o café de todo dia. Então depois você experimenta. Nossa, muito obrigada. E é um café especial mesmo, viu? E eu adoro café. Que bom, então. Sou Então, fã de café. Você vai. Aqui deve ser, eu acho que é drip, né? É Eu acho que drip. cápsula. É Cápsula, cápsula. enfim, você vai ver Ótimo. o odor, o perfume que tem. É uma delícia. Legal. Você vai ficar Vou viciada aproveitar. Com certeza. E eu quero presentear vocês com o meu livro Eleve a Frequência Vibracional, lindo. que é um livro prático, né? Ele é completamente prático, onde Que legal. eu fiz exercícios de CAF, né? De constelação de alta frequência,
aonde as pessoas pudessem entender um pouquinho disso que eu estou dizendo, né? Sensacional. E olha a frase que está aqui. É. Tenha coragem de ser feliz. Demais. Que lindo isso. E aqui o porque- subtítulo, né? Eleve a frequência vibracional, o subtítulo, um passo a passo para a independência emocional. Isso. Fantástico, né? Isso. Depois eu quero que você Fantástico. autografe para mim. por Pode favor. deixar. Pra- Pra nós, pra É um nós. esse- prazer. Agora deixa as suas redes sociais. Fala aí as suas redes sociais, o Espaço IAB também. Isso, o site do Espaço IAB, lá tem todas as informações, é espaçoiab.com.br, Instagram mesmo, Espaço IAB. A minha rede social pessoal é Grazi com S Bianchini, com CHINI no final, Bianchini, tá? Todas as redes, YouTube, Instagram, é Grazi Bianchini. Antes da gente terminar, eu queria perguntar planos e sonhos para o futuro. Ai, ai, ai. Eu não costumo contar os meus planos, tá? Tá certo. Tá? Mas a minha vontade maior é permanecer aqui em São Paulo, fazer o meu trabalho crescer, se desenvolver aqui, Que legal. né? Da forma como esse campo e essa minha ancestralidade toda colabora para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer, né? Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas é como precisa ser. Então, Exatamente. estou aberta ao que vem. Lembrando que isso tudo é possível sempre. né? Tudo é possível sempre. Então, agora eu queria pedir para você tirar uma cartinha e se sentir de colocar. Ó, eu tô tirando aqui os. Não são cartinhas, são algumas informações aqui. Se você sentir de complementar ou de fazer algum adendo, alguma observação, você fica à vontade. Vou tirar isso aqui que. Já posso? Pode. Pode. Inspiração. Agradeço todas as bênçãos que recebo diariamente, mesmo aquelas que são tingidas de preto. Olha, E é legal. bem isso, gente. que legal. Eu acho que nessas bênçãos tingidas de preto, né, existe a grande possibilidade de a gente colocar a luz ali, né, e fazer isso se iluminar também. Porque eu acredito muito que tudo aquilo que a gente passa, né, não é aleatório, não é uma coincidência e não é por um ataque do outro, né? As pessoas não nos atacam, na verdade, as pessoas nos mostram aquilo que está doendo em nós, que a gente precisa olhar e dar um aconchego para aquilo, curar aquela ferida, trabalhar de uma forma intencional aquilo, que isso faz toda a diferença. Então, eu acho que nessas bênçãos tingidas de preto existem grandes oportunidades. Que Então, agradeço muito, isso tem muito a ver comigo. Que lindo. demais, Que lindo, Obrigada, Grazi. obrigada. Pra gente terminar, Dani, você quer perguntar mais alguma coisa? Fazer alguma coisa? Porque senão eu pedi pra ela Eu acho que a mensagem final. Então a gente queria, essa carta foi linda. foi linda. E agora a gente queria que você olhasse para essa sua câmera aqui e desse um recado, fizesse uma observação, um conselho, uma dica para as pessoas que ainda têm dúvidas, dificuldades de aproveitar essa infinitude, né, que está à nossa disposição na vida. E só complementando, perdendo a oportunidade de transformar essas coisas tingidas de preto em Luz. luz e potencial para fazer coisas maiores na vida, né? Exato, exatamente. Então, presas ali naquela dor, naquele sofrimento, naquela escuridão, muitas vezes curvadas, né? E a vida aí com tantos presentes. Eu acho que Jesus já veio nos ensinar da nossa abundância, né? Ele veio nos ensinar o que a gente é, né? Mas de alguma forma a gente não consegue se ver nesse potencial, mas nós somos esse ser divino, esse ser completo, pleno, nós já somos isso, apesar de algumas coisas estarem aí perdidas no caminho. Então, você não é o que você fez com os outros, você não é isso.
E você também não é o que as pessoas fizeram com você. Você é muito mais que isso. Então, busca entender, busca se trabalhar, curar suas feridas, que eu tenho certeza que tudo vai ficar muito melhor. Fantástico, sensacional, né, Dani? Sensacional. Maravilhoso. Então a gente conversou aqui com a Grazi Bianchini, maravilhosa, que tem, assim, desenvolveu uma ferramenta nova, CAF, que veio a somar, tá certo isso? Veio a Sim. somar com outras tantas ferramentas, especialmente a constelação familiar, e que tem um espaço aqui, o espaço Yabi, é isso? E, bom, ela já deu as redes sociais, então, Grazi Bianchini. Graças. A Grazi também trabalha com grupos, ela faz palestras, ela faz treinamentos em empresas também, Grazi? Também, aham. Faz treinamentos em empresas, treinamentos com pessoas físicas, pessoa física também, né? Isso, isso. E tem todas as informações lá nas redes sociais dela. Tem, isso. Então, não perca essa oportunidade. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque às vezes você não está precisando tanto, mas um conhecido seu tá, ou um amigo de um conhecido seu tá. Então, compartilhe o máximo de pessoas possível esse vídeo que vai atingir, vai alcançar quem precisa ser alcançado. Tô certo, Grazi? Com certeza. E nunca é por acaso, né? Nada é coincidência Nada. aí. Quem passou na sua cabeça, quem lembrou agora, Manda. porque essa pessoa pode estar precisando desse conteúdo e vai fazer a diferença, com certeza. E às vezes isso na vida de uma pessoa, uma experiência como essa, transformadora, pode ser um divisor de águas na vida da pessoa. Isso mesmo. E mais, na vida de todo o sistema que ela tá, dos relacionamentos, da família, porque um começa a se curar, o movimento de cura ele pode acontecer em cadeia, e de repente acontece toda uma transformação sistêmica ali naquela família, e aconteceu, né? Aconteceu na minha família e pode acontecer em Pois é. qualquer uma. Olha aí, que legal. Então é isso, pessoal. Não economize, divulgue mesmo, que merece ser divulgado, porque a gente teve esse papo maravilhoso, eu, Karim Feres, com a Daniela Feres, no comando do Tudo é Possível Consciência, que é um braço do nosso Tudo é Possível podcast. Agradecer muito a você que está nos vendo aí, agradecer a você. Obrigada. Obrigado, Grazi. A gente gosta de terminar assim. Obrigada. Uma energia muito forte aqui, tá muito legal. Obrigado mesmo, Obrigada. foi muito bacana. E é isso aí, pessoal. Bora ser feliz. Bora ser e feliz. abraço para todo mundo. Agradecer a sua audiência em casa aí também. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Gratidão. Valeu, até a próxima.